Fala pessoal, beleza? Já voltei aí com retrovisores, mas não sei se vou manter ainda. Retrovisores que estavam na 160. Os originais, apesar de terem a haste menor, eles ainda são grandes, né? Eu prefiro esses menores, como muitos sabem. Então pessoal, eu não posso falar exatamente sobre primeiras impressões, porque essa é uma moto que eu já conheço, uma moto que eu já andei algumas vezes, inclusive recentemente já andei com garupa. Logicamente não é o mesmo ano, era uma 2019, mas não existe diferença nenhuma. É a mesma moto desde 2016, né, modelo 2016. Então aqui pra mim não tem nenhuma novidade. Mas aí talvez para quem não conheça, para quem tem um pouco de curiosidade, e tá querendo subir aí para uma moto dessa. Basicamente, pessoal, você vai ter o que o pessoal fala aí. É um CGzão, né? CG Zona, como queiram chamar aí. É uma CG 250 cilindrada. É basicamente isso. Algumas pessoas acham, eu já cheguei a ver críticas a respeito dessa moto ser leve. É algo que eu não levo nesse ponto, porque pra mim é o que de fato faz com que essa moto seja o ponto alto dela. Eu considero esse o maior destaque. Foi o que fizeram com a ciclística dessa moto. Pra mim é fenomenal, porque ela é basicamente o peso de uma CBX Twister e ela tem uma ciclística completamente diferente. Ela é uma moto muito melhor de pilotar. A CBX Twister ela é mais caminhão, sabe? Ela passa a sensação maior de peso. Ela tem uma mudança de direção menos precisa. Logicamente, alguns vão falar aí a respeito do pneu e tal, e de fato, tá? O pneu contribui para isso, mas não é exatamente por conta do pneu. Até porque eu andei nessa moto com um pneu que não é um pneu, digamos, de qualidade, né? De uma marca de tanta qualidade assim. E a ciclística se mantém intacta. Então é realmente uma característica da moto. Até quando eu andei nessa moto, e o antigo, aliás, o dono dela também tinha vindo de uma CBX Twister, a gente debateu bastante a respeito disso. A princípio, eu até achei que essa moto tinha medidas diferentes, um entre-eixo muito mais curto, um peso mais baixo e tudo mais, e na verdade não. É basicamente as mesmas medidas da CBX Twister. E a moto, no meu modo de ver, é muito superior em característica de pilotagem, tá? Tô falando de ciclística, tá? Não tô falando de questão de motor, porque o motor realmente ele funciona de uma maneira bem diferente. Como a maioria aí das injetadas de hoje em dia, essas motos elas priorizam mais a força, o torque em baixa e médias rotações, e é um motor que estrangula muito em alta. Principalmente por causa de questão de catalisador, normas de emissões, etc e tal. Então a galera aí que curtia aí a CBX Twister pela questão de botar o motor para girar, né, lá em cima e tal, muitos não vão gostar dessa moto e talvez até não consiga extrair um desempenho adequado dessa moto pela forma de tocar. Às vezes vem com um chip ainda da carburada. E se você fizer isso nessas motos, até na 150 carburada, por exemplo, você vai estar perdendo desempenho, você está andando para trás. Outra pessoa que
percebeu essa mudança, isso, como eu falei, a característica das injetadas é, por exemplo, o Vandilson do canal Fofo 80, que veio da CBX Twista e depois passou para uma CB300, que como característica é muito parecida com o que essa moto tem aqui, com o que essa moto faz. São motos que engolem marcha muito rápido, então você não deve deixar esse motor girar demais se você quiser buscar desempenho, porque você vai estar perdendo tempo. Esses motores, eles amarram muito em alta, então o ideal é que você antecipe a troca, faça com que a troca de marcha dela venha antes, para você aproveitar toda a potência e torque que esse motor ele tem disponível. Por isso que alguns vícios, algumas situações que talvez você tenha, seja interessante você reaprender, seja interessante você abrir a ficha, né, da cabeça. Então é por isso que é bom você conhecer o lance da parte técnica, para você entender melhor o funcionamento da sua moto, do seu motor, né, do seu veículo de uma maneira geral. Porque compreendendo como ele funciona, você vai aproveitar melhor, seja por questão de consumo, seja questão de desempenho. Eu ainda não tinha andado na versão ABS, eu só andei na versão CBS. E uma coisa que me chamou a atenção nessa versão para CBS é a questão do freio traseiro, né? Eu achei o freio traseiro dessa moto bem melhor comparado ao da CBS. Na realidade, pessoal, eu acredito, tá? A própria CG também é assim. Se você ver, ela tem o mesmo sistema de freio traseiro da CG convencional, né? Assim, sem CBS. E eu acredito que esse CBS, infelizmente, esse sistema ele termina deixando o freio traseiro dessas motos meio que borrachudo. E não é o caso que acontece nessa moto. Eu fiquei surpreso positivamente com isso. De fato, essa versão aqui ABS, o freio traseiro dela é realmente bem melhor. Portanto, eu considero aí essa a única novidade ao pegar essa moto aqui. É o fato desse freio ser superior ao que eu imaginava. De resto, é o que já é conhecido. É um motor que vibra bastante, tá? Como a CG 160 que eu falei, né, que eu até critiquei. Essa moto é da mesma forma, é um motor que vibra bastante. Sei que monocilíndrico vibra e etc e tal, por característica, né, concepção e tudo mais. Mas existem motores e motores, tá? Tem diversos motores monocilíndricos que vibram consideravelmente menos. Então é um motor que vibra bastante. Como todo mundo sabe, essas motos elas são bastante econômicas. Claro, levando em conta aí que é uma 250, né? Tô falando para uma 250. Principalmente essas mais modernas aí, essas mais novas. Essas motos costumam vir com um mapa um pouquinho mais bem acertado e, consequentemente, ele é ligeiramente mais econômico, né? O painel tá marcando agora 39 com litro aí de média, desde que encheu esse tanque por completo. Eu vou fazendo os abastecimentos com o tempo e vou mostrando isso aí para vocês. Isso de característica geral, né? De característica particular dessa moto específico, eu já falei e vou comentar novamente. Essa unidade ela tá bem manquinha, muito provavelmente porque o motor ainda tá bem presinho. Detalhe, tá, pessoal? Não é um motor que não tá amaciado não, pelo amor de Deus, tá?
Essa moto já tem quase 5.000 quilômetros, então não existe isso. O motor já está amaciado e faz tempo. A questão é que ele não está desgastado como alguns. Como o cara anda muito na manha, tanto é que ela já vinha fazendo médias aí de 38 com litro. Apesar de ser uma moto muito econômica, a gente sabe que essa média ela é uma média muito alta. Muito similar ao que eu fazia, por exemplo, com a 160, em termos de consumo fora da curva. Isso se dá pela forma como se anda, pelos lugares que andam, os horários que andam, entendeu? Então, com certeza, o dono dessa moto andava muito, muito tranquilo. Talvez até eu cheguei a cogitar a possibilidade dessa moto ser tão manca também por uma questão de regulagem de válvulas, por exemplo. Né, da regulagem dela tá muito fora, muito presa no caso, né, já que ela não faz barulho de válvula, né, de válvula folgada, então teria que ser uma válvula muito presa. Mas provavelmente não é, porque se fosse isso, o consumo dela estaria bem pior, não estaria nesse ponto, mesmo andando devagar. A posição dela é bem... um pouquinho mais de ataque, quer dizer, né, comparada às 150, 160 normais aí que a gente conhece do mercado, seja da Honda, Yamaha e outras marcas, né? As pedaleiras são um pouco recuadas, o guidão mais baixo. A Honda não enquadra essa moto como uma Street, ela enquadra como uma Naked. Eu não levo muito para esse lado não, tá? Para mim essa moto ela é realmente uma Street um pouco mais esportivada, digamos assim, né? Porque eu não considero isso uma moto esportiva. Para mim é mais considerada esportivada mesmo. Mas também não é nada muito acentuado, tá? Lógico que para quem não tem prática, não tem costume, vai estranhar um pouco no começo, mas logo você se acostuma. Então basicamente é isso, tá, pessoal? Com principais características de primeiras impressões, eu cito aí essas. Beleza? É isso aí, valeu.